Olha, vocês vão ficar assustado. É assustado. Por quê? Vocês sabem já quais os canais que nós estamos falando, quais as pessoas que nós estamos falando. E eu falei há 2 meses atrás que era daqui para pior. Irmãos, parece que eu profetizei. Sabe o que essas pessoas andam fazendo e andam enganando as pessoas que eram pessoas que estavam no meio da gente, sabe? Que tinha comunhão, aspas, né? Era tudo uma falsidade. Essas pessoas estão negando que Cristo é o ancião de dias. Anota aí, Cristo não é mais o ancião de dias. São trinitarianos, mas Cristo não é mais um ancião de dias. Eles estão colocando o trono branco antes do milênio. Irmãos, chega uma hora que a palhaçada tem que ter limite. Colocar o trono branco antes do milênio e torcer o Apocalipse 20 por Daniel 7, isso daí já não é mais motivação de ensinar a palavra. Assim, deram a mão para Romilson Ferreira, para Neemias Gomes, deram a mão para o calvinismo e a milenismo e estão lá fazendo a festa, achando que estão ensinando. Na verdade, a motivação não é ensinar, é só refutar a gente, mas refuta com a Bíblia. Irmãos, pegar o trono branco e colocar antes do milênio, isso é uma heresia. Para mim é heresia, não é porque discorda de mim ou do Pedro ou de qualquer outro irmão. Isso está muito bem definido na palavra. Não precisa reinventar a roda, não é verdade? Mas não para por aí. Agora mortos vão ressuscitar na primeira ressurreição, mortos fora de Cristo, vão ressuscitar para serem julgados no trono branco. Aí você não sabe se a pessoa é pós-milenista, pré-milenista, você não sabe mais. Eu acho que já é a milenista, porque botar a Nova Jerusalém para descer no milênio... Não, isso daí, por isso que o título dessa live é A Nova Heresia do Momento. Porque isso não bate nem com pré-milenismo, nem com pós-milenismo. É uma salada de um monte de coisa. E você sabe por que de tudo isso? Porque querem refutar lá o templo de Ezequiel. Ou seja, acharam um absurdo nós falarmos e provarmos pela Bíblia os sacrifícios de animais no milênio. Aí então a gente deu os argumentos, não é? Se a Nova Jerusalém não estiver na terra, tem que ter um outro templo, que seria o templo de Ezequiel. E se o templo de Ezequiel estiver na terra, nós temos que ensinar o porquê daqueles sacrifícios, as medidas do templo e todas aquelas coisas que vocês cansaram de ouvir. Tem que ensinar, não é? E eles não ensinam isso. Eles pegam textos onde dá para espiritualizar e torcer as coisas, e nós vamos mostrar isso aqui para vocês hoje. Como é horroroso um negócio desse. Não é questão de apenas não concordar com a gente. É questão que aí já virou heresia. Entendeu, irmãos? E heresia tem que ser combatida sim. Tá ficando já um negócio absurdo. Não é verdade? E aí, já que supostamente não vai ter o templo de Ezequiel aqui na terra, então eles têm que colocar a Nova Jerusalém. Mas nós demos argumentos já várias vezes para vocês que a Nova Jerusalém ela está depois do trono branco. Depois. Aí, esse foi o argumento que a gente repetiu. Então, como eles cansaram de ouvir isso, sabe o que eles fizeram? Pegaram o trono branco, a linha do tempo do milênio, colocaram o trono branco antes do milênio, mortos, ímpios, ressuscitando antes do milênio, para aí sim poder colocar a Nova Jerusalém na terra. E para isso tiveram que tirar o título de ancião de dias de Cristo. Se isso para vocês não é heresia, eu não sei o que vocês pensam da palavra. Mas para mim é uma heresia pesada. Romilson Ferreira, justificado. Nem o Romilson Ferreira faz uma cagada dessa com as escrituras. Então vamos lá, nós vamos entrar nos assuntos e vamos... A nossa missão para vocês é provar que essas coisas estão completamente erradas. Eu não posso ler o Daniel capítulo 7 de maneira linear e ler o Apocalipse 20, 21, 22 de maneira bagunçada. Não é, Pedro? Parece que... Parece? Você sabe o que eles fizeram? Eles foram lá em Daniel 7 e disseram que Daniel 7 que está com a linha do tempo correta. Apocalipse 20 está fora de ordem. Eles fizeram isso. Qualquer pessoa que entende um pouquinho só, cara, de escatologia, sabe que é ao contrário. Que no Daniel 7, a partir do verso 9 em diante, que foi o que eles pegaram para fazer essa porcalhada toda, você consegue entender que ali tem várias analapses, várias. Deus está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando o tempo todo. Certo? Agora, Apocalipse 19, 20, 21, ali está uma linha do tempo cronológico, porque se fosse analapse também o tempo todo,
Ia ficar uma maluquice. Deus tinha que pegar uma régua e um gabarito para mostrar o que é o certo e o que é analápse. Entendeu? E ali, nos profetas, ali em Daniel, por exemplo, ainda estava, que muitos chamam de Apocalipse de Daniel, né? Muitos cristãos que estudam escatologia falam que Apocalipse é um Apocalipse de Daniel. Cara, mas a revelação, a luz sobre os profetas está no Apocalipse, por isso o nome do livro é Revelação. Então você não pode pegar a sombra, o que está sem luz, e querer tirar como gabarito de uma coisa que é a revelação. Então você está invertendo os fatores, não é por aí, entende? E aí, isso tudo, irmãos, por incrível que pareça, isso tudo está acontecendo pela simples vontade de refutar, de bater de contraponto. É só esse o interesse, não é em edificar a tua vida e nem edificar a noiva de Cristo. É para mostrar que está de desacordo. E aí muitos irmãos começam a confundir as coisas achando que é divisão, é falta de humildade. Olha só, irmãos, entendam uma coisa. Convicção daquilo que está ensinando não é falta de humildade. Não é soberba. Convicção é convicção. Convicção é quando você tem um assunto, você bateu o martelo e fim de papo. E prova com a palavra de Deus e não deixa a ponta solta. Olha quantas pontas soltas nós vamos ter que catar e botar no lugar para vocês nessa noite. Por causa de bobeira. Fala. Mas, Pedro, como eu falei para você, eu acho que o João vai concordar também. Isso que eles fizeram é a prova mais clara de que existe o templo de Ezequiel no milênio. Sabe por quê? Porque senão você vai ter que realmente confessar isso. Tira o título de ancião de dias de Cristo, primeira heresia. Pega o trono branco, coloca antes do milênio, segunda heresia. Ressuscita ímpios no tribunal de Cristo, terceira heresia. Lê o templo de Ezequiel todinho e fala, isso daqui é Nova Jerusalém, quarta heresia. Você vai ter que confessar isso. E tem mais uma heresia que eles não tiveram coragem de confessar. A Jerusalém de baixo tem que ser a Grande Babilônia. Porque qualquer cidade da terra está sendo destruída porque ela está representada, tipo na categoria de Grande Babilônia. Quando o anjo derrama a sétima taça, disse que houve um grande terremoto, caíram as cidades das nações, não é só uma, caíram as cidades das nações e houve pedra sobre ela. E Deus se lembrou da Grande Babilônia para dar para ela o cálice da vingança. Então, se Jerusalém, a de baixo, está sendo destruída, ela tem que ser a Grande Babilônia também. E Deus, quando fala de restaurar Jerusalém, é uma promessa mentirosa. Porque a Nova Jerusalém, ela está pronta antes da fundação do mundo. Não tem nada para ser restaurado lá. Mas quando Deus fala de restaurar uma Jerusalém, de que Jerusalém ele está falando? De que Jerusalém, o profeta Zacarias está falando. Então, vocês têm que confessar tudo isso para dar crédito ao outro lado lá. É o canal Desgraça e Falta de Conhecimento e o canal que não é o Reino de Deus. Eu tenho que falar isso com todas as palavras. Isso é heresia e heresia pesada. E vou falar mais uma vez, é daqui para pior. Escreve isso, é daqui para pior. Porque se não tiverem humildade para reconhecer esses erros absurdos a nível de Romilson Ferreira, é daí para pior. Não é a nossa vontade, mas é o caminho que eles estão seguindo. Agora nós vamos pegar os textos, ler, nós vamos trocar pensamentos, fazer as perguntas e nós vamos mostrar quais foram os argumentos que eles usaram para conseguir essa façanha, tirar o título de ancião de dias de Cristo para poder pegar o trono branco e jogar na terra agora. Vamos ver? Pegar, irmão, só cortando, você pegar Daniel e decretar, falar abertamente que ele está em linha escatológica, se cumprindo versículo por versículo, uma pessoa de quinta série não vai fazer isso. Você pega o verso 10 e o verso 20, você enlouquece, mano. Porque o verso 10 ele está falando ali do tribunal, a abertura dos livros. Aí no verso 20, ele está falando dos 10 chifres. Você consegue entender? O tempo vem e volta. É isso, exatamente isso daí. Exatamente. Que não tem mínima lógica. Uma pessoa de ensino fundamental vai ler o texto. Agora você vai pegar Apocalipse 20, 21 e não vai acontecer isso. É cronológico, é na linha do tempo. Aliás, do 19 em diante. É na linha do tempo, certa. Entende? Você pode pular do versículo 1 e ir lá para o versículo que você quiser,
que você vai ver que está descendo numa cronologia perfeita. Aí fica o livro de Daniel é o livro que estava selado até o tempo do fim. Pode ver que o livro de Daniel acaba com essas palavras, né? Acaba não ao último verso, mas acaba lá no finalzinho do livro, está escrito: esse livro está selado até o tempo do fim. Sele essas palavras. E o livro do Apocalipse já começa falando que não tem selo nele. E repete isso 2 vezes se eu não estiver enganado. Então o livro de Apocalipse que tira o selo de Daniel, não é o contrário. Eu não posso usar esse argumento horroroso que nem foi usado lá. Irmãos, no Apocalipse 20, nós não temos o quadro completo, mas em Daniel 7 nós temos. Eu não posso falar essa besteira, porque senão, vamos ler Apocalipse 19 e o que acontece? As bodas do Cordeiro, elas estão chegando depois da grande tribulação. E aí, bate palma para isso, né? Fala, olha irmãos, eles mesmos falaram em vários vídeos, tá aqui, ó, provado, bodas do Cordeiro depois, porque tem linha do tempo, não antes. Aí chega em Apocalipse 20 e não vale mais. Vamos pegar o trono branco e jogar antes, porque é a gente que decide quando a gente quer fazer isso. Isso daí é temor pela palavra? Isso daí é zelo por vida? Não é. Não é, já perdeu o temor pela palavra isso daí. Eu acho melhor a gente se expressar com essas palavras mesmo, ao invés de ficar fazendo carinha bonita, né? E falando coisa bonita para conquistar as pessoas que estão ouvindo, para não pegar mal, né? Não, eu gosto de me expressar e falar o que eu estou sentindo. Entendeu? Então, a gente pode começar a ler os textos? Por onde a gente começa? E assim, eu vou pegar um pouquinho de tempo para concatenar as ideias, mas é simples o entendimento. Vamos lá, eu quero que a gente entenda, quero que a gente pense da maneira como eles estão ensinando, para ir vendo as muralhas que vão aparecer no nosso caminho, que a gente vai ter que pegar uma britadeira para quebrar. Entende? Vamos imaginar dessa forma. Quantas portas vão se fechar na nossa cara por causa dessa dureza de coração? Vamos lá. Eu tive o desprazer de ver 25 minutos de um vídeo deles e mais 8 falando sobre esse assunto, para anotar os textos para poder trazer para vocês. Vamos lá. A primeira coisa, você colocar o trono branco no início do milênio, para poder jogar a Nova Jerusalém no início do milênio, a primeira e a segunda ressurreição no início do milênio, tudo acontecendo no início do milênio, desacelerar, não sei nem qual é o termo, desconectar, descronologar, sei lá como é que se fala isso, a Bíblia inteira, meu irmão. É pegar e fazer a coisa rodar ao contrário. Irmãos, se vocês ouvirem uma coisa dessa e vocês não ficarem bravos, me desculpa, tem algo errado com vocês. Tem algo errado. Cara, tem que ficar bravo. O negócio é desconcentrante. Vamos lá. Agora vai dar um nó cego na cabeça de todo mundo. Se no início do milênio o trono branco desceu, julgou as nações e acabou a morte, e eu li no texto aqui de Isaías 65:20 que tem morte, agora eu vou ler o texto do trono branco, que a morte é eliminada. E em 1 Coríntios diz que ela é o último inimigo a ser destruído. Olha a confusão criada agora aí. Olha a confusão. Isso eles não explicam. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Isso aqui já é a segunda ressurreição, tá, irmãos? Conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que neles estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras, segundo a ressurreição. Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A epígrafe desse texto é o trono branco. Tá? Se isso acontece no início do milênio, a morte acabou. Aí eu pego 1 Coríntios 15, de 24 a 28, faço o quê? Se o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí o último inimigo é colocado para início do milênio, é destruído no início do milênio, e no milênio tem morte. Ah, mas é para a igreja. Morte. Paulo não está falando, ele não está falando absolutamente nada que ali é só para a igreja.
Ele está falando Nada, da morte. não é. Ele está falando do inimigo de Deus. Exatamente. E não é. Como é que você destrói a morte? Aqui está dizendo que ela foi lançada no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Acabou. Acabou, não tem mais essa potestade. Não existe mais isso. Nem o lugar para colocar os mortos e nem o carcereiro, que é a morte. Não tem mais. Mas vai morrer gente no milênio. E eles sabem de que vai morrer gente no milênio. E aí esses caras vão ser colocados aonde? Se o Hades já não existe mais e se a morte não existe mais. Essas almas vão para onde? Para onde? Como que Deus vai coabitar com a morte? Se ele prometeu para o filho que colocaria todos os inimigos debaixo do pé dele. Tá entendendo? Esse é o primeiro ponto. Então, mas eles estão fazendo assim, ó. Qual que é? Pode falar. Não é que eles estão pegando o Apocalipse 20 inteiro e dizendo que está antes do milênio. Eles estão dando um Ctrl+C no evento de Apocalipse 20 e um Ctrl+V antes, dizendo que o trono branco já se estabelece antes do milênio. É como se eles dissessem assim, não, peraí, vocês estão misturando o que a gente falou. A gente não falou isso. A gente falou que o evento de Apocalipse 20 está lá em Apocalipse 20. Mas o que a gente está falando é que o evento de Apocalipse 20 acontece ele antes dos 1000 anos. Mas e se eles chegarem a falar isso para tentarem sair pelas portas do fundo, o que eles falaram já perde o sentido. Sabe por quê? Porque eles foram em Daniel 7 e tem um texto em Daniel 7 onde fala assim, e abriram-se livros. Não tem? Aí o verso 10. Não precisa... Não... Oi? Daniel 7:9, né? No contexto da besta, não é? Verso 10. De 9 em diante, isso aí. Isso. Aí, olha o que eles estão fazendo. Eles estão lendo o capítulo 7 todinho em sequência. O que nós entendemos? Sempre entendemos, provamos pela Bíblia, por todos os pontos, não tem nem sombra de dúvida, é um assunto que a gente nem ficava em dúvida. Jesus, ele está subindo até o ancião de dias. A visão de Daniel, ela está em flashback, ela até é um quebra-cabeça. Daniel 7 está fora de ordem. É impossível ler aquilo de maneira cronológica. Mas eles conseguiram fazer isso para tentar resolver a questão do templo de Ezequiel. É a única motivação deles, provar que o templo de Ezequiel não existe. A única. Então, para isso, todo esse rolo vai ser surgido. Aí, eles estão falando, e isso quem quiser confirmar lá, confirma. Se vocês tiverem 25 minutos de paciência e não vomitarem antes, vocês podem lá confirmar. Eles vão dizer que no mesmo contexto da besta foi mostrado que abriram-se livros. E aí um bonitinho falou lá, olha, Apocalipse 20, a mesma coisa. Então eles pegaram o Apocalipse 20 sim e colocaram antes do milênio, por causa do texto de Daniel 7, que na verdade ele avançou no tempo. O livro de Daniel, ele avançou no tempo. E lá tem o filho do homem subindo até o ancião de dias. Aí um outro sujeito lá disse assim, como que o filho do homem vai ser o ancião de dias se o filho do homem está subindo até o ancião de dias? Então o filho do homem não pode ser o ancião de dias. O filho do homem é Jesus. E aí ele está se achegando até o ancião de dias quando? Lá no final da grande tribulação. Jesus veio, catou a igreja, arrebatou a igreja. Olha só, irmãos, olha só. E aí, depois que Jesus arrebatou a igreja e formaram-se os tronos, aí sim o filho do homem, isso é depois da grande tribulação, que eles falaram, não o que eu estou falando, está subindo até o ancião de dias para ele julgar lá no trono, para o pai julgar lá no trono junto com o filho, mas o filho não é o ancião de dias, é o pai. E aí fazendo isso, eles tiram o título de ancião de dias de Jesus, para quê? Tem um motivo para isso. Porque no mesmo Daniel 7 diz que então veio o ancião de dias, depois de 3 tempos e meio, e fez justiça aos santos. Tá vendo, irmãos? O pai não vai sair da Nova Jerusalém e vai ficar lá sozinho. A Nova Jerusalém veio. Amém, amém. Tá muito claro. Irmãos, para mim parece ímpio que catou a escritura e tá tentando adivinhar as coisas. Gente do céu! E eles de propósito não leram Apocalipse 1. Por quê? Será que é porque Jesus está com os olhos como de chama de fogo e o cabelo branco como a neve? Será que é por isso? Luiz, cara, eu tava falando isso com o João.
no telefone. Cara, Deus ele é muito interessante, cara. Quando ele usa ancião de dias, dependendo do contexto, você vai entender que está falando do filho. Agora, quando ele quer deixar bem claro que o ancião de dias é ele, o próprio, o pai, ele chama o filho de filho do homem. E a prova disso está em Apocalipse 1, que ele se apresenta para João como ancião de dias. Ancião de dias é um ser eterno, é um ser imortal, que está de eternidade a eternidade. É senhor do tempo, ele transcende toda a régua do tempo, além dessa régua do tempo. O pai e o filho são eles, dois anciãos de dias. Os dois são assim. Só que quando a tratativa é para falar do pai e o filho está no contexto, ele usa filho do homem. E aí se refere ao pai como ancião de dias. Agora, quando está acontecendo o trono branco ali, o trono branco é o tribunal de Cristo, e se assenta ali no trono o ancião de dias, ali é o filho. Ali é o filho. É óbvio. Quando o filho vai se apresentar ao pai, ele chama o filho de filho do homem. E em Apocalipse 1, ele é o ancião de dias quando ele se apresenta para João. Porque ele está de cabelo branco, irmão. Por que aquele detalhe é explícito naquele texto? É para mostrar a eternidade do filho. O filho é tão eterno quanto o pai. E Pedro, o Apocalipse 1, você vê que o próprio Espírito Santo ele não quis prosseguir o Apocalipse, ele quis introduzir isso para dar continuação e explicação ao livro de Daniel. O Filho do Homem subiu até os céus. E nós sabemos que naquele evento o Pai está no trono, é o ancião de dias. E o Filho do Homem, antes de subir, eu acho que não precisa ficar lendo esses textos, né, irmão? São textos que todos conhecem. Jesus falou, toda autoridade foi me dado no céu e na terra. Jesus acabou de declarar praticamente assim, ó, vocês vão ver quando eu subir aos céus o que vai acontecer. Jesus estava ascendendo aos céus, como está lá em Atos 1, a nuvem cobriu a visão de todos e a gente não sabe mais o que aconteceu, aspas, né, em Atos 1. O que a gente precisa fazer para entender o que aconteceu depois de Atos 1? Salmo 110, Daniel 7, o Filho do Homem foi até o ancião de dias. E ele recebeu toda a autoridade do Pai. Em Apocalipse 1, João foi arrebatado no dia do Senhor, ele está com a roupa de sumo sacerdote, que está falando do dia da expiação, e ele se apresentou com olhos como chama de fogo e cabelo branco como a neve. Você quer que eu entenda o quê? Que é um enfeite? Exato, era carnaval, pô. Agora, deixa eu devolver uma coisa que fizeram comigo no passado. Deixa eu devolver. Irmão, essa você não sabe, João. No passado, eu comecei a falar contra a Trindade, porque eu não creio na Trindade. E eu comecei a provar isso biblicamente. Mas eu creio na divindade do Filho. Eu não preciso ser trinitariano para crer na divindade do Filho. E eu crendo na divindade do Filho, eu não tiro o título que o Pai deu para ele, de ancião de dias. Aí, para dar certo o que eles estão falando, tiraram o título de ancião de dias de Jesus. Sabe quem faz isso? Os testemunhas de Jeová. Parece que olhou uma pregação dos testemunhas de Jeová e falou, isso daqui é bom pra gente. Catou e explicou. No passado me compararam com testemunha de Jeová, mas quem tira o título de ancião de dias de Jesus são os testemunhas de Jeová. Por que não ler Apocalipse 1? A resposta é a mesma coisa que responde o porquê que eles não leem Ezequiel 44. Covardia.